Fala, minha gente querida, mais uma vez com vocês. E após a retrospectiva na semana passada da programação do ano de 2011, estamos novamente com vocês, trazendo um programa com novidades e tenho certeza que será do agrado de todos e para ser comentado pelo nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. Mas antes de dar início ao programa, eu quero parabenizar a nossa querida ARE, Associação Religiosa Israelita, que completou no último dia 70 anos. E no Kabbalat Shabbat, no último sexta-feira, nós estivemos na ARE e comemoramos esta data tão importante e tão festiva. Então, parabéns à ARE, ao Rabino, à sua presidente Evelyn, a toda a congregação. E Gerson e Pedro, vamos ao programa que está muito bom. Nós teremos a participação do fisiatra e reumatologista Arnaldo Liebman numa entrevista. O nosso deputado Gerson Berger responderá a um questionamento sobre a Bíblia, também comentários sobre a vinda do Ahmadinejad à América Latina e graças a Deus que esta figura horrorosa não veio ao nosso país. E mais uma vez começamos manifestando a nossa tristeza, a nossa solidariedade, o nosso pesar às vítimas e ao que vem acontecendo em vários estados brasileiros atingidos por fortes chuvas e inundações, tendo como resultado milhares de desabrigados e um significativo número de vítimas fatais. O município do Rio de Janeiro ficou em sinal de alerta, pois as previsões eram de muita chuva, mas felizmente, apesar dos transtornos em algumas áreas, a cidade foi menos sacrificada. Diferente do que vem acontecendo em outros municípios do estado, principalmente no norte fluminense e agora em Sapucaia, com um saldo aproximadamente de 2 dezenas de mortes. A história se repete a cada ano. E a natureza, como todos sabemos, é implacável, com a violência principalmente, claro, que sofre por parte do homem. Políticas públicas de prevenção para pessoas que vivem em áreas de risco, pode-se dizer que são inexistentes. As vítimas das enchentes do ano passado estão até hoje desassistidas. O dinheiro público liberado pelo governo federal para a região serrana do Rio foi abocanhado por prefeitos corruptos que impediram que esse dinheiro chegasse às vítimas da catástrofe. Continuamos chovendo no molhado, ou melhor, na lama da corrupção. Mais uma vez a frase, parem de roubar, pois verbas nós todos sabemos que existem para assistir a essas pessoas e mais ainda para fazer fundamentalmente a prevenção, não é verdade? É, Tereza, mais um sofrido início de ano para tantas famílias, em boa parte vítimas do descaso público. Como você já colocou, nós cidadãos temos inúmeros motivos para nos indignar e este é um deles. Infelizmente, temos muitos outros e listei 10 ou 15 razões e sempre que possível vamos fazer um comentário aqui no programa. Vou começar lembrando 3 destaques negativos do ano de 2011 que não podem ficar de fora. O Supremo Tribunal Federal, com seus absurdos habeas corpus, junto à estagnação do projeto dos fichas limpas. A desorganização, mais uma vez, do Enem. E, por último, os ministros do Lula, herdados pela presidente Dilma. No entanto, para mim, a razão número 1 da indignação é, sem dúvida nenhuma, a falta de saneamento e habitação decente para os pobres. O número de brasileiros que vivem em favelas dobrou em uma década. Segundo o IBGE, temos hoje mais de 11 milhões de pessoas vivendo nessas áreas. A população carente cresceu mais que as famílias
de outras classes sociais. A discussão do planejamento familiar não avança, porque a igreja não deixa. E os governantes ficam reféns, pois não querem perder os votos desse importante segmento. Somos agora a 6ª economia do mundo. Dizemos com orgulho, mas em índice de desenvolvimento humano, o IDH, estamos no 84º lugar. Ou seja, no índice que realmente mede a qualidade de vida do nosso povo. Caminhamos a passos de tartaruga. Olha, para enfrentar a calamidade das chuvas é preciso planejamento, saneamento, prevenção, enfim, uma presença muito maior da administração pública daquela que existe hoje. Para se ter uma ideia dos problemas brasileiros e regionais, portanto, basta considerar que a população sobe a cada ano 2 milhões de pessoas que nascem no país. Portanto, são necessidade de mais galerias de água pluvial, de esgotos, de eletricidade, enfim, que é o que pode evitar tragédias que se repetem. E não é pegar o dinheiro e não aplicar. Parem de roubar, é a palavra-chave. Para sintetizar todo o panorama, é preciso considerar uma coisa: saneamento do meio ambiente, saneamento moral do país. Moral. Porque enquanto isso não for colocado em prática, nada vai se resolver. A calamidade é tanto da natureza e quanto da ética humana. Gerson, você falou que somos a 6ª economia do mundo, mas ainda com uma qualidade de vida muito precária para a maioria dos brasileiros, pois o nível do nosso sistema educacional é muito ruim, temos evasão escolar enorme, saúde péssima, falta tudo nos nossos hospitais, para não repetir o que você disse em relação à falta de saneamento básico. Mas tem uma questão já abordada aqui no programa algumas vezes, é de que não existe em nossa cidade campanha nenhuma educativa, principalmente no que se refere à limpeza da cidade. Como, exemplo, as pessoas, sem o menor pudor, saem jogando latas de cerveja e refrigerante pelas janelas dos ônibus e automóveis. Os farofeiros vão à praia e deixam todo tipo de imundície. Vejam, por exemplo, o que aconteceu agora na virada do ano. No dia 1º de janeiro, ninguém se atreveu a ir à praia nos bairros de elite, que são Ipanema e Leblon. Isto tudo por falta de limpeza, mostrando que pobres e ricos são iguaizinhos nesta questão. O fato é que a praia mais sofisticada da cidade, que vai do Arpoador ao final do Leblon, amanheceu com 20 toneladas de lixo no dia 1º de janeiro. Um espetáculo nojento e deplorável. Essas pessoas precisam levar e dar a seus filhos saquinhos de lixo para serem depositados nos lugares adequados. A multa para quem joga lixo nas ruas é de R$ 146. Você já viu ou conhece alguém que tenha sido multado? Eu não. São as famosas leis que não pegam, mas precisam pagar. Gostaria que você que está nos assistindo fizesse a si mesmo as seguintes perguntas. Jogo lixo na rua? Já deixei lixo na praia? Buzino sem parar e xingo no trânsito? Dirijo depois que bebi? Deixo meu cachorro fazer cocô na rua sem recolher as fezes? Já fiz xixi em logradouro público? Pensa nisso. Que tal contribuir com a sua cidade e ser um cidadão melhor em 2012? E agora vamos à entrevista com o Dr. Arnaldo Livman, que é fisiatra e reumatologista. Minha gente, hoje temos a grata satisfação de entrevistar o Dr. Arnaldo Livman, que é especializado em reumatologia e fisiatria. Reumatologia
todo mundo conhece, mas a fisiatria é um pouco mais difícil. Doutor Arnaldo, o que é a fisiatria? Antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar presente aqui no seu programa e estar com você, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração. Obrigada. Como você disse, reumatologia todo mundo sabe o que se trata, né? E fisiatria, na verdade, é uma especialidade médica que abrange a recuperação e reabilitação através de medidas físicas do aparelho locomotor. Então, é a pessoa que está com uma dificuldade ou uma incapacidade de locomoção, seja por ter tido um acidente vascular cerebral, seja por estar com dor nas costas, seja por estar com pós uma cirurgia ou pré-cirurgia de um joelho ou de um ombro, e que precisa ter uma reabilitação. E essa reabilitação, ela deve ser orientada e prescrita por um médico que esteja afeito a esse sistema músculo-esquelético, em que englobam as articulações, os tendões, os músculos, a coluna vertebral, enfim, tudo aquilo que faz com que haja um movimento. Mas é muito comum, a partir dos 40 anos, as pessoas, de vez em quando, pelo menos, expressarem ai, que dor aqui, ai, que dor ali. E nós sabemos que uma grande parte desse universo tem problemas reumatológicos. Comecei dizendo que todo mundo sabia o que era reumatismo, mas na verdade eu não sei se todo mundo sabe realmente o que o reumatismo provoca nas pessoas. Então gostaria que o senhor explicasse isso para nós. O reumatismo, na verdade, é um termo genérico. Foi cunhado pelos gregos dizendo que existia um humor seria um líquido negro ou um líquido maligno que entrariam nas articulações e geraria dor. Porém, o que se chama reumatismo é um termo genérico para as dores e problemas de doença que ocorram também no sistema músculo-esquelético, envolvendo tendões, ligamentos, músculos, a articulação em si e a coluna vertebral. É importante que as pessoas saibam que o reumatismo, por ser uma palavra genérica, ela não diz absolutamente nada do que seja uma doença específica. Entre as doenças reumáticas, existem catalogadas cerca de 110 doenças reumáticas. Entre elas, as mais comuns, o que a gente vê no dia a dia, especialmente aqui no CREB, aqui no Centro de Reumatologia e Ortopedia Botafogo, é muito comum nós vermos doenças como a osteoporose, doenças como as tendinites, sejam de ombro, de joelho, de quadril, de punho, as artroses, que são processos degenerativos, a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, algumas doenças imunológicas e a fibromialgia, né? Doença de origem desconhecida, predominantemente mulheres, a partir de 35, 40 anos, com dores musculares, com dificuldades de movimentação dos braços, com dor nas coxas, dor em pernas, algumas pessoas com diarreia frequente, cursando também com insônia e que maltrata bastante. E faz com que a pessoa sinta desânimo, né, na sua qualidade de vida. A boa notícia é que existe tratamento bastante efetivo para isso, para a fibromialgia, que é um exemplo, como daquelas outras doenças reumáticas que a gente citou também, com excelentes resultados. Só que não existe, e é bom que se diga, uma pílula mágica. Cada pessoa é uma pessoa. Precisa ser ouvida, ser entendida, para que se possa fazer o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, eu prefiro dizer o seguinte: o mais importante em reumatologia, eu diria, não em reumatologia, mas diria em medicina, é saber o que a gente está tratando. Para saber o que está tratando, a gente tem que ouvir, examinar, se necessário, complementar com exames ou não. E aí, quando a gente sabe o que está tratando, fica tudo mais fácil. Bom, minha gente, eu só posso agradecer ao Dr. Arnaldo, aprendi tanta coisa. Obrigada. Obrigado a você.
Está aí a entrevista do Dr. Arnaldo Livma e ficou muito claro que nós precisamos, acima de tudo, nos cuidar para que tenhamos uma qualidade de vida muito melhor. E Gerson, vou voltar a você, porque você agora ficou especialista em interpretação da Bíblia e tem uma telespectadora que quer a sua opinião sobre um assunto ligado à Bíblia. Depois falamos aqui no programa que a Bíblia não é santa, mas um relato da verdade. Temos recebido alguns e-mails e uma telespectadora, Rosângela, da Tijuca, nos indaga, levantando o fato de Moisés ter fugido do Egito para o deserto após salvar um escravo judeu, matando o egípcio que o maltratava. No deserto se casou com a filha de um sacerdote chamado Jetrô. Lá, num determinado momento, Moisés se aproxima de uma chama no meio de uma sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. E daí veio a voz do Senhor, que dizia, entre outras coisas, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vi a aflição do meu povo que está sofrendo. E para libertá-lo, eu te envio ao Egito. Moisés então pergunta a Deus, e o que direi ao nosso povo quando perguntarem o seu nome? E Deus responde, eu sou aquele que sou. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Então, querida Rosângela, como explicar essa afirmação do Senhor? Eu sou aquele que sou. Essa afirmação, para mim, não é fácil de interpretar. Eu diria que Deus quis apenas, preste atenção, quis apenas fugir da atribulação de um nome que em comunidades antigas servia para tornar esse Deus maleável a pedidos e sacrifícios. Chamar o nome de um Deus para esses povos era começar a manipulá-lo. No entanto, o Deus da Bíblia não se presta a manipulações, como Israel aprenderia um pouco depois, à custa de muito sofrimento. Em compensação, ele é o Deus do diálogo, que conversa com os patriarcas, Moisés, Abraão, mais tarde com os profetas. E também nisso, Israel é único e talvez o verdadeiro segredo da Bíblia, a fonte de sua força e de seu fascínio. A Bíblia é um longuíssimo diálogo, um livro vivo e não uma cartilha ou um compêndio de filosofia. Por isso dizemos, o povo hebreu é o povo do livro. Está aí, Rosângela, a resposta. Esta colocação, Gerson, a meu ver, é a que faz a divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A não humanização da figura divina. Deus pertence a uma outra dimensão que não a dimensão humana. Essencial é a margem que separa uma visão da outra. Bonita essa interpretação. Mas nós vamos passar para um outro assunto, Pedro e Gerson. E desta vez eu comemoro, graças a Deus, que o Brasil ficou fora da visita do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, à América Latina. Este tirano, recentemente,
trocou ameaças com os Estados Unidos e vem sendo cada vez mais pressionado pelos países europeus por sua obsessão em construir a bomba atômica. Numa visita de 5 dias, ele vem se encontrando com Hugo Chávez da Venezuela, Rafael Correa do Equador, Daniel Ortega da Nicarágua e também o Raul Castro de Cuba. Como vocês sabem, durante os 2 mandatos do nosso presidente Lula, Ahmadinejad teve um forte vínculo com ele. Entretanto, agora, muito menos intenso com a presidente Dilma Rousseff. A visita do presidente do Irã à América Latina busca o apoio da região, pois coincide com uma escalada de tensões entre Washington e Teherã, envolvendo o estratégico Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial e que, segundo um membro do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana, Ali Ashraf Nouri, será fechado caso as sanções internacionais resultem no bloqueio de suas exportações de petróleo. Gerson e Pedro, há possibilidade das ameaças do governo do Irã em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz se concretizarem? Tereza, antes de entrar na resposta de sua pergunta, gostaria de dizer que, apesar de Mahmoud não ter pisado no solo brasileiro, ele quis ser lembrado e, segundo nota divulgada numa coluna social, teria mandado um presente para o Rio de Janeiro, que seria uma réplica das colunas de Persépolis, antiga capital do Império Persa. Vamos assistir o que fará agora Eduardo Paes com este objeto, que teve como objetivo fazer Mahmoud aparecer. Nada mais do que isso. Mas voltando à sua pergunta, o Irã ameaça de um lado e os Estados Unidos respondem com outra ameaça. O secretário de Defesa americano, Leon Panetta, garantiu que os Estados Unidos não vão deixar o Irã desenvolver armas nucleares, como também impedirão o bloqueio do Estreito de Hormuz. Disse mais, que os Estados Unidos manterão seus navios de guerra posicionados no Golfo e que o Irã, com suas ameaças, demonstra fraqueza e comprovam a eficácia das sanções impostas contra o programa nuclear. Mas, Tereza, voltando ao seu comentário sobre o atual relacionamento do Brasil com o Irã, não resta dúvida que a presidente Dilma deu uma boa esfriada, evidente, com a exclusão do Brasil do roteiro de visita de Mahmoud. Não podemos deixar de citar a redução da importação de produtos iranianos pelo Brasil, que caiu 73% no ano passado, reflexo principalmente do embargo econômico promovido pelas potências ocidentais. É isso aí, Gerson. Não existem no mundo 2 pessoas iguais. Portanto, não existem 2 comportamentos políticos iguais, 2 políticas iguais. A do ex-presidente Lula era uma em relação ao Irã, a da presidente Dilma Rousseff, uma política muito melhor, outra. A exclusão foi benéfica para o Brasil. Ahmadinejad nada acrescenta ao nosso país. Pelo contrário, quanto ao fechamento do Estreito de Hormuz, não creio na ameaça, porque isso seria um tiro no pé do próprio Irã, porque por ali passam 20% das exportações mundiais de petróleo, inclusive as do Irã. De maneira que a ameaça aí não tem viabilidade de se realizar. Uma farsa. Minha gente, chegamos ao final do nosso programa, mas eu lembro a vocês, se quiserem assistir esse programa novamente, acessem o nosso site www.terezaberger.com.br.
Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação dos dois. A você que nos assiste, o nosso agradecimento especialíssimo. Tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!